Samora Machel, os segredos não revelados sobre a sua morte e feitos. Samora Moses Machel foi um comandante militar, líder revolucionário de inspiração socialista, que liderou a Guerra de Independência de Moçambique e primeiro presidente na República Popular de Moçambique. Um socialista na tradição de marxismo-leninismo. Ele serviu como presidente de Moçambique desde a independência do país em 1975. Samora Machel é recordado como o primeiro presidente de Moçambique e um líder dos africanos notáveis que foram assassinados, nomeadamente Patrício Lumumba, de Congo, Amílcar Cabral, de Guiné-Bissau e Tomás Sankara, de Burkina Faso. Para os moçambicanos, foi o chefe da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, o exército e guerreiro que, contra grandes diversidades, trouxe liberdade à sua pátria. Na esfera internacional, no entanto, foi muito mais do que isso. E o povo tem a força das lutas que já travou e venceu, a força da certeza da vitória nos novos combates. A vitória do povo do Zimbábue permite que viremos agora as nossas armas, principalmente para dentro do nosso país. Por isso dizemos, o vento sopra com força. Devemos içar as velas para o nosso barco avançar com rapidez. Mas para isso, temos que aproveitar integralmente a força desse vento. E a força desse vento é o nosso povo. O vento, neste caso, é o nosso povo, do Rovuma ao Maputo. Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Biografia dos Famosos. Se gosta deste conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para receber todos os vídeos do canal. Deixe o seu like e não se esqueça de sugestão do próximo vídeo. Samora Machel nasceu numa família de camponeses em 29 de setembro de 1933 na aldeia de Chilembene, a quem os portugueses deram sugestivo o nome de Aldeia de Madragoa, no colonato do Lipumpo, província de Gaza. Filho de um agricultor relativamente abastado, Mandandi Moses Machel, da Aldeia de Madruga, atualmente Chilembene. Os seus avós e bisavós participaram ativamente nas guerras patrióticas de resistência contra a conquista colonial. O seu avô paterno foi um dos comandantes das tropas do Grande Maguiguane. Os seus avós maternos foram desterrados primeiro para Angola e depois para São Tomé e Príncipe, onde morreram. Sob domínio português, seu pai, como a maioria dos moçambicanos negros, foram classificados pelo termo humilhante indígena, que significa nativo. Ele foi forçado a aceitar preços mais baixos por suas colheitas do que os fazendeiros brancos, obrigados a cultivar algodão intensivo em mão de obra, o que tirou tempo das colheitas de alimentos necessários para sua alimentação, e proibido de marcar seu gado para evitar roubo. No entanto, o pai de Machel era um agricultor de sucesso. Ele possuía 4 arados e 400 cabeças de gado em 1940. Samora cresceu nesta aldeia agrícola e entrou na escola primária com 9 anos, quando o governo colonial português entregou a educação indígena à Igreja Católica. Samora, cujo nome evocava as terras de Samora Correia, no Vale do Tejo, passou a infância a ajudar os pais nos trabalhos agrícolas e na criação de gado, mas sempre conseguiu algum tempo para fazer a instrução primária com os missionários católicos que se tinham instalados na região. Quando terminou a escola primária, o jovem de cerca de 18 anos quis continuar a estudar, mas os padres só lhe permitiram estudar teologia e Samora decidiu ir tentar a vida em Lourenço Marques, atual Maputo. Teve a sorte de encontrar trabalho no Hospital Miguel Bombarde, o principal hospital da cidade de Maputo, e em 1952 começou o curso de enfermagem. Machel foi educado nas tradições patrióticas da sua família. A exploração colonial capitalista rapidamente o ajudou a tomar consciência da opressão o que estava submetido. Durante a sua infância, Samora Moses Machel viveu a experiência de cultura forçada do algodão, em que as companhias monopolistas obrigavam os africanos a cultivar vastas seções de algodão, que depois era comprado pela companhia a preço de fome. Na década de 1950, ele viu algumas das terras férteis em torno da sua comunidade agrícola no Rio de Lipumpo a serem apropriados pelo governo provincial e trabalhadas por colonos brancos. Desenvolveu uma ampla gama de novas infraestruturas para a região,
como muitos outros moçambicanos perto da fronteira do sul de Moçambique, alguns dos seus parentes foram trabalhar nas minas sul-africanas, onde foram encontradas oportunidades adicionais de trabalho. Pouco depois, um dos seus irmãos morreu em um acidente de mineração. Incapaz de concluir a formação no Hospital Miguel Bombardo, Lourenço Marques conseguiu emprego como auxiliar no hospital e ganhava suficiente para continuar os seus estudos no ensino noturno. Trabalhou no hospital até deixar o país para se juntar à luta nacionalista moçambicana na vizinha Tanzânia. Os fins dos anos 50 testemunharam um crescimento rápido de consciência patriótica no continente africano. Samora Machel e os seus companheiros seguiram com atenção a Guerra de Libertação do Vietnã contra o colonialismo francês, a Guerra de Libertação da Argélia, as primeiras independências da África, o conflito do Congo e o começo da luta armada de libertação de Angola em 1961, a formação da República Popular da China, a independência de Ghana com Kwame Nkrumah em 1957, seguida da independência de vários outros países africanos, constituíram um catalisador poderoso para o movimento patriótico moçambicano e enchem de entusiasmo Samora Machel e os seus companheiros. Mas foi o seu encontro com Eduardo Mondlane de visita a Moçambique em 1961 e que nessa altura trabalhava no Departamento de Curadoria do NU como investigador dos acontecimentos que levavam à independência dos países africanos, que juntamente com a perseguição política de que estavam a ser alvo, levou à decisão de Samora de abandonar o país em 1963 e juntar-se a Frelimo na Tanzânia. Para lá chegar, teve a sorte de, no Botsuana, encontrar Joyce Love, que mais tarde foi o presidente do Partido Comunista Sul-Africano, com um grupo de membros da ANC sul-africano, as quais lhe ofereceram transporte num avião que tinham fretado. Nessa altura, já a Frelimo tinha chegado à conclusão de que não seria possível conseguir a independência de Moçambique sem uma guerra de libertação. Em Dar es Salaam, Machel ofereceu-se como voluntário para o serviço militar e fez parte do primeiro grupo de guerreiros da Frelimo, enviados para treinar na Argélia. De volta à Tanzânia, foi encarregado do próprio campo de treinamento da Frelimo. Depois que a Frelimo lançou Guerra de Independência em 25 de setembro de 1964, Machel logo se tornou um comandante-chefe, fazendo seu nome em particular nas condições extenuantes da área leste de vasta e escassamente povoada na província de Niassa. Subiu rapidamente nas fileiras do exército e guerreiros. Chegou a ser chefe do exército após a morte do seu primeiro comandante, Filipe Samuel Magaia, em outubro de 1966. Samora foi nomeado chefe do novo Departamento de Defesa, com as mesmas funções do anterior, enquanto Joaquim Chissano era nomeado chefe do Departamento de Segurança, tratando dos problemas de espionagem que minava o movimento. Em 1967, Samora Machel criou o Departamento Feminino para envolver as mulheres moçambicanas na luta de libertação e, em 1969, casou-se oficialmente com Josina Mutemba, uma guerrilheira com ensino secundário do destacamento feminino, de quem teve um filho, Samora Machel Jr. Se não assistiu o vídeo que fala de Josina Machel, o vídeo vai estar na tela final deste vídeo. Em 1968, foi reaberta a Frente de Tete, a forma como Samora respondeu à dissidência dentro do movimento, reforçando a moral dos guerreiros. Em 3 de fevereiro de 1969, Eduardo Mondlane, então presidente da Frelimo, foi assassinado com uma encomenda-bomba. O vice-presidente Urias Simango assumiu a presidência, mas o Comitê Central, reunido em abril, decidiu rodeá-lo de duas figuras, Machel e Marcelino dos Santos, formando um triunvirato. Simango logo rompeu as fileiras e denunciou o restante da liderança da Frelimo no panfleto Situação Sombria da Frelimo e acusou Samora e vários outros dirigentes de conspirarem para o matar. Isso levou à expulsão de Simango da Frente de Libertação e à eleição em 1970, de Machel como presidente da Frelimo, com Marcelino dos Santos como vice-presidente. Machel identificou-se como um marxismo-ilanismo e, sob sua liderança, estas posições tornaram-se centrais para a Frelimo, que evoluiu de uma frente ampla para um partido
mais marxista. O novo comandante do exército português em Moçambique, General Kaluza de Arriaga, vanglorizou-se de que eliminaria a Frelimo em poucos meses. Ele lançou a maior ofensiva das guerras coloniais de Portugal, a Operação de Gordon Knot. Em 1970, concentrado-se no que era considerado o coração da Frelimo em Cabo Delgado, no extremo norte, Kaluza de Arriaga vangloriou-se de ter destruído um grande número de bases de guerreiros, mas como tal base era apenas um conjunto de palhotas, o significado militar de tais supostas vitórias eram duvidosos. Machel reagiu mudando o foco da guerra para outro lugar, intensificando as operações da Frelimo na província ocidental de Tete. Foi aqui que uma enorme barragem estava sendo construída em Cahora Bassa, na Zambésia, para vender eletricidade à África do Sul. Temendo que a Frelimo atacasse o local da barragem, os portugueses montaram 3 anéis concêntricos de defesa em torno de Cahora Bassa. Isso despejou o resto da província de Tete de tropas e, em 1972, a Frelimo atravessou o Zambésia, atacando cada vez mais ao sul. Em 1973, unidades da Frelimo operavam em Manica e na província de Sofala e começaram a atacar a ferrovia de Rodésia para a Beira, causando pânico entre a população de colonos da Beira, que acusou o exército português de não fazer o suficiente para defender os interesses brancos. Nos anos seguintes, até 1974, Samora conseguiu organizar a guerrilha de forma a neutralizar a ofensiva militar portuguesa, comandado pelo general Kaluza de Arriaga, um homem de grande visão militar, a quem foi dado um enorme exército de 70 mil e mais de 15 mil toneladas de bombas, e a organizar aquelas a que a Frelimo chamava zonas libertadas. Na verdade, a Frelimo chamava libertadas, nas quais zonas de algum modo afetadas por ações bélicas que a quem abrigam cerca de 30% do território. Samora dirigiu também uma ofensiva diplomática em que engajou apoios não só dos aliados socialistas, mas inclusive do Vaticano, um aliado tradicional de Portugal. O Papa era o então Paulo VI. A seguir ao golpe de Estado militar de 25 de abril de 1974, a Revolução dos Escravos em Portugal, que tiveram como causa imediata a incapacidade de resolver as questões coloniais pelas armas, o ministro de Negócios Estrangeiros português, Mário Soares, encabeçou uma delegação a Lusaka em que propôs a Frelimo a cessar fogo e um referendo para decidir se os moçambicanos certamente são incluídos nos habitantes de origem portuguesa. Queriam a independência conforme pretendia o general Antônio de Espanhola, o primeiro presidente da República Portuguesa depois de 25 de abril. Samora recusou, afirmando que a paz é inseparável da independência, e explodiu as operações militares, contando com a desmotivação dos militares portugueses, aos quais o dia 25 de abril prometerá o fim da guerra. Em junho, aproveitando a inação em que as forças armadas portuguesas tinham caído, cercou um destacamento que se rendeu no posto de Omar, junto à fronteira da Tanzânia. Entretanto, a ala mais radical do movimento das Forças Armadas, que fez o golpe de 25 de abril de 1964 em Portugal, chamou a si as negociações com os movimentos autonomistas das colônias. Com a mudança de atitude de Lisboa, acabou por ser assinado em 7 de setembro de 1974 o Acordo de Lusaka entre o governo provisório português, cuja a delegação era então dirigida por Melo Antunes e ministro sem pasta, e a Frelimo. Nos termos desse acordo, forma-se-ia no mesmo mês um governo de transição, com elementos nomeados por Portugal e pela Frelimo, e a independência teria lugar no dia 25 de junho de 1975. Moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. A Frelimo decidiu que o primeiro-ministro do governo de transição não devia ser Samora, mas sim Chissano.
ainda chefe do Departamento de Segurança. Entretanto, Samora fez várias viagens aos países socialistas e a países vizinhos de Moçambique para agradecer o seu apoio durante a luta armada e solicitar apoio para a construção de Moçambique independente. Durante uma sessão do Comitê Central realizada na província de Tofo, Inhambane, dirigida por Samora Machel, foi aprovada a Constituição da República Popular de Moçambique e decidido que Samora Machel seria o presidente da República. Sob a vigência do governo de transição partilhado com Portugal, a Frelimo cilindrou toda a oposição. Os antigos militantes Lázaro Cavandame, Urias Simango, Paulo Unhai, Cambeu e Padre Mateus Guanguere foram detidos a protesto de se terem aliado a elementos da comunidade branca no levantamento de 7 de setembro de 1974 contra a entrega do poder a Frelimo. Mateus Guanguere foi raptado na Quênia, onde se encontrava exilado, e trazido secretamente para Moçambique. A mesma onda apanhou Joana Simeão, que apesar de nunca ter pertencido a Frelimo, criará um partido GUMO, Grupo Unido de Moçambique, alegadamente de tendências pró-ocidentais, propondo um modelo baseado no pluralismo e no mercado livre. Ironicamente, a Frelimo viria a adotar esse modelo anos mais tarde, quando acabou por renunciar ao marxismo. Se está a gostar desse conteúdo, deixa o seu like. E lembra, estamos a falar de história de Samora Machel. Classificados como traidores e inimigos, foram sujeitos a um julgamento samoraio, presidido pelo próprio Machel, nos modelos ditos revolucionários e populares. Segundo revela o jornalista José Pinto, da SA Nelson Swat, no Diário Português Público, Joana Simeão, Reverendo Urias Simango, Lázaro Cavandame, Raul Casal Ribeiro, Arcanjo Cambeu, Júlio Nihia, Paulo Gumane e o padre Mateus Guanguere encontravam-se internados no campo de reeducação de Matelela, no Niassa, noroeste de Moçambique, quando, a 25 de junho de 1977, lhes foi comunicado que iriam ser transportados para o capital Maputo, onde o presidente Samora Machel discutiria a sua libertação. Seguiam numa coluna de jipes que, a dada altura, parou. À beira da picada, os soldados tinham aberto com uma escavadora mecânica uma grande vala e tinham lá enchido parcialmente de lenha. Amarraram os prisioneiros, atiraram-nos para dentro da vala e regaram-nos com gasolina, atirando-lhes fogo, enquanto os soldados entoavam hinos. Revolucionários em redor da vala, só 18 anos mais tarde, em 1995, viriam a lume os macabros pormenores de massacre, perante o silêncio da Frelimo, cujos sucessivos governos só tinham até então sistematicamente negado a fornecer informações sobre o paradeiro daqueles elementos chamados grupos de grandes racionários. Sob a iniciativa do Serviço Nacional de Segurança Popular e da Polícia de Investigação Criminal, proliferaram as detenções, quer em penitenciários tradicionais como a da Machava, quer em campos de reeducação, perdidos no mato do norte e do centro do país. A própria primeira mulher de Machel, que ela abandonará quando partirá para a Tanzânia em 1963, foi detida, malgrado a sua ausência total de atividades políticas. A vida cotidiana dos cidadãos passou a ser vigiados pelos grupos dinamizadores, células de controle criados a nível dos bairros e locais de trabalho. Foi imposta uma reforma agrária que visa agrupar os componentes em aldeias comunais. Para o efeito, o novo regime moçambicano não hesitou em utilizar os antigos aldeamentos, pequenos aglomerados nos quais o exército português tentará confinar a população rural tradicionalmente dispersa em unidades unifamiliares no campo, a fim de a subtrair à influência da Frelimo nas zonas de norte afetadas pela guerra. Paradoxalmente, a própria Frelimo classificava então esses aldeamentos como campos de concentração. Na frente externa, Samora sempre seguiu uma política de angariar amizades e apoio para Moçambique, mas só entre os amigos tradicionais, os países do bloco soviético e os países vizinhos unidos numa fronteira de integração regional, a SADC, mas até entre os seus inimigos, sendo inclusivamente recebido, embora com frieza, por Ronald Reagan e tendo assinado um acordo de boa vizinhança com Peter Botha, presidente da África do Sul, nos últimos anos de apartheid. O acordo em comando
combate. Apesar disso, Samora não conseguiu sustentar a guerra, que iniciou logo a seguir a independência pelos vizinhos da regime racistas, a África do Sul e a Rodésia de Ian Smith. Se tornou uma verdadeira guerra civil dirigida por um movimento de resistência armada, a Renamo. A guerra civil durou 16 anos, provocou cerca de 1 milhão de mortos e 5 milhões de deslocados e destruiu grande parte das infraestruturas do país. A partida da comunidade portuguesa, o insucesso da política de socialização e a guerra levaram a um colapso econômico e Samora, nos últimos anos, teve de abrandar a política de orientação comunista, permitindo aos quadros acesso aos bens que estavam vedados ao comum dos cidadãos, aceitando as conversações com a Renamo e, finalmente, organizando acordos com o Banco Mundial, FMI, no sentido de estancar a guerra e relançar a economia. No dia 19 de outubro de 1986, Machel participou numa cimeira em Mbala, Zâmbia, convocada para pressionar o ditador zairense Mobutu Sese Seko pelo seu apoio ao movimento de oposição angolano, UNITA. A estratégia do Estados da linha de frente era mover-se contra Mobutu e Kamuzu Banda, numa tentativa de acabar com o seu apoio à UNITA e à Renamo, que consideravam sul-africanos substitutos. Embora as autoridades zambianas tenham convidado Machel a pernoitar em Mbala, ele insistiu em regressar a Maputo. Ele tinha uma reunião marcada para a manhã seguinte, na qual pretendia reorganizar a chefia das Forças Armadas. Machel anulou assim a instrução do ministro da Segurança de que o presidente não deveria viajar à noite, com consequências fatais. O avião nunca chegou a Maputo. Naquela noite, ele colidiu com uma encosta em Buzine, dentro da África do Sul. Machel e 33 outros morreram. 9 pessoas sentadas na parte de trás do avião sobreviveram. A Comissão Margo, criada pelo governo sul-africano, mas que incluía a representação internacional do alto nível, investigou o incidente e concluiu que o acidente foi causado por erro do piloto. Apesar da aceitação das suas conclusões pela Organização Internacional de Aviação Civil, o relatório foi rejeitado pelos governos moçambicano e soviético. Este último apresentou um relatório minoritário, sugerindo que a aeronave foi intencionalmente atraída para fora do curso por um farol de navegação de rádio criado especificamente para esses fins pelos sul-africanos. A especulação sobre o acidente continua até hoje, particularmente em Moçambique. Hans Loos, um agente de Baruau da Cooperação Civil, afirma ter ajudado a provocar a morte de Machel. Botha, ministro de Relações Exteriores da África do Sul, na época, que mais tarde se juntou ao ANC, disse que a investigação sobre a queda do avião deveria ser reaberta. Em 2007, no entanto, Jacinto Veloso, um dos mais incondicionais partidários de Machel dentro da Frelimo, sustenta em suas memórias que a morte de Machel se deve a uma conspiração entre os serviços secretos sul-africanos e soviéticos, os quais tinham motivos para se livrar dele. Segundo Veloso, o embaixador soviético pediu uma vez ao presidente uma audiência para transmitir as preocupações do URSS com aparente deslizamento de Moçambique para o Ocidente, ao que Machel teria respondido por vai a merda. Vocês sabem como é que é, cada um a terminar à sua maneira. O funeral de Estado de Machel foi realizado em Maputo em 28 de outubro de 1986. Ele contou com a presença de vários líderes políticos e outras pessoas notáveis da África e de outros lugares, incluindo Dr. Roberto Mugabe, de Zimbábue, Dr. Kenneth Kaunda, da Zâmbia, Julius Nyerere, da Tanzânia e muitos outros. Samora Machel foi enterrado numa cripta em forma de estrela na Praça dos Heróis Moçambicanos, um entrocamento em Maputo. Um memorial no local do acidente de Mbuzine foi inaugurado em 19 de janeiro de 1999 por Nelson Mandela e sua esposa Graça e pelo presidente Joaquim Chissano de Moçambique. Agora, um monumento é profissionalizado e o serviço fúnebre é realizado em 19 de outubro de cada ano. Desenhado pelo arquiteto moçambicano José Ferraz.
Com o custo para o governo sul-africano, o monumento é composto por 35 tubos de aço que simbolizam o número de vidas perdidas no acidente aéreo. Há uma grande rua no centro de Dar es Salaam, a capital de fato de Tanzânia, chamada Avenida Samora Moses Machel. Uma das maiores ruas de Harare, a capital de Zimbábue, foi rebatizado de Samora Machel, pois a independência é um jeito de gratidão pelo apoio de Machel às atividades de libertação negra antes do governo da maioria. Além disso, uma rua em Moscou leva o seu nome e a família Rum, da banda zimbabuense, tinha uma música que lamentava a sua perda. Em toda a África Austral, Samora foi um herói para os oprimidos. Os seus êxitos militares contra um regime colonial apoiado pela África do Sul, a Rodésia, os Estados Unidos e os seus aliados da NATO reforçaram a sua reputação revolucionária. O seu apoio às forças de libertação zimbabuiana e ao Congresso Nacional Africano, que se revelou muito oneroso para Moçambique, elevou ainda mais a sua estrutura para o governo branco, que dominava a Rodésia e o regime da apartheid da África do Sul. Ele era a personificação do mal, um negro poderoso empenhado na construção de uma sociedade socialista não racista nas suas fronteiras. Samora também gozou de projeção internacional, muito para além da importância de Moçambique. Em 1975, quando o país se tornou independente, o mundo parecia consideravelmente diferente do que é hoje. Os movimentos revolucionários com agendas socialistas radicais estavam em ascensão. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para receber todos os vídeos do canal. Não se esqueça do seu like. Até o próximo vídeo.